Os princípios agora, e eu selecionei 5 a partir do versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagueis o espírito, está vendo tanta coisa boa? Eu só pus 5. Não desprezeis profecia, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Você notou que na semana passada, pastor Efigênio, eu trouxe aqui 2 porções textuais que são relativas à liderança para a igreja e da igreja para a liderança. Agora, pastor Roberto, que são os pontos em relação a Deus. Você nota que os pontos em relação a Deus, eles são depois dos pontos em relação às pessoas? Porque para Deus não adianta eu apresentar para Ele um culto que eu não esteja disposto a manifestar o mesmo culto em relação às pessoas. Por isso que no símbolo da Santa Ceia, o símbolo do pão representa quem? As pessoas. E o símbolo do sangue representa quem? Jesus. Porque para Deus não adianta você apresentar uma plataforma de culto vertical se você não conseguir fazer horizontal. Eu apresentei aqui 2 porções de textos. A dos liderados em relação aos líderes e dos líderes em relação aos liderados. Agora é que Paulo vai abordar a vida espiritual da pessoa, trazendo aqui 5 princípios. E o primeiro princípio é: o sentido pleno das expressões deve ser observado. Isso eu coloquei aqui. Pastor, pleno em que sentido com Deus? Olha aqui, ó. Repita comigo: sempre. Sem cessar e em tudo. Você viu que Deus não quer o resto? Deus quer prioridade. Você viu que Deus aqui ele é contra secundarismo, secularismo e subjetivismo. Você viu que Deus não aceita essa moeda do resto. Deus não aceita o troco. Aqui você tem aqui uma ideia de pleuroma, uma ideia de completude. Olha aqui o que ele fala, ó. Sempre, olha aqui, ó, regozijai-vos sempre. O que significa regozijar? Não é regozijar, é uma dupla alegria. E é quando? Sempre. Mas sempre eu estou na vida boa? Não, mas sempre você tem que regozijar. Mas sempre eu tenho dinheiro no banco? Não, mas sempre eu tenho que regozijar. Mas sempre as portas estão escancaradas? Não, mas sempre eu tenho que regozijar. Porque a ideia de Deus é fazer com que eu compreenda que a minha alegria não é temporal e nem circunstancial. A minha alegria é a pessoa de Jesus Cristo, meu Senhor. Então, se eu tenho ou não tenho, para Ele não importa. Eu preciso ser alegre e glorificar o seu santo nome. Qual é o segundo sentido do texto para caminharmos? Notemos a tríade da prosperidade espiritual. Quem quer ser próspero espiritualmente, irmãos, diga glória a Deus. Repita comigo: alegria, oração e gratidão. Vamos de novo: alegria, oração e gratidão. Irmão, quando você acorda com a sua esposa, ou quando você acorda com o seu marido, que a carinha de um ou de outro está ruim, é ou não é ruim? É ou não é ruim? É ruim que fala. Não é ruim quando você acorda do lado de uma pessoa mal-humorada? E deixa eu dizer para você, madame e mordomo, os 10 primeiros minutos do dia determina todo o restante. Outro ponto: se você escutar uma pessoa reclamar por 30 minutos, você precisa de 5 horas para desintoxicar da reclamação que você recebeu por 30 minutos. Por isso que tem marido e mulher em casa que é tão traumatizante ficar perto dele ou dela, que ele ou ela prefere ir para todos os lugares, menos voltar para casa. Porque ele sabe que quando ele chegar lá, ele será intoxicado. Ela sabe que quando ele chegar lá, o marido é tão ruim que ela será intoxicada. Ela prefere ficar vagando. Ele prefere ficar vagando. Qual que é a ideia de Deus? É eu acordar e Ele me ver alegre. Porque a minha alegria não são coisas. A minha alegria é Jesus.
A minha alegria não é o que eu tenho, a minha alegria é a pessoa de Jesus no meu coração. Você pode dizer graças a Deus? Então, em primeiro lugar, você tem que ser alegre. Alegre, contente com as coisas que Deus tem dado. Irmão, quantas lutas temos enfrentado, mas nós estamos aqui de cabeça erguida. Segundo lugar, repita comigo, oração. Irmãos, eu estava conversando hoje com o nosso pastor, irmão Efigênio, e nós abordamos sobre essa grande dificuldade da nossa igreja, e talvez seja até uma dificuldade que a igreja reproduz, que seja uma dificuldade nossa, do corpo docente, de nos fazer entender que esse é um princípio que deve voltar a ser frequente nas Assembleias de Deus. O poder da oração, a oração é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. A pessoa que não ora morre, porque a oração é a respiração da alma. Então a igreja precisa, olha, qual que é a proposta da Bíblia aqui, ó? Orai sem cessar. Aí você vai olhar isso no grego, a ideia que é transmitida é manter sempre o bom hábito de orações frequentes. Isso é importante você voltar a pensar nessa ideia, voltar a pensar que você tem que ter diálogo com Deus. Teresa d'Ávila dizia, orar é falar com alguém como alguém fala com seu amigo. Eis os motivos porque as pessoas não oram. Como, pois, conversariam com quem não conhece? Você tem que ajoelhar e falar com um desconhecido. Você conversaria 30 minutos lá fora com um desconhecido? Claro que não. Você não tem nada para falar com um desconhecido. Por que você não consegue orar 30 minutos? Porque para você Deus é um desconhecido. Qual que é a ideia da oração? É trazer intimidade. Inclusive o protocolo da oração foi quebrado por Cristo. Quando ele ensinou a orar, ele disse que a primeira palavra a ser falada, qual que era? Pai. Qual que é a ideia de Jesus em ensinar que a primeira palavra é Pai? Não é Elohim, não é El Shaddai, não é Errad, é Pai. A ideia de Cristo é fazer com que protocolos e religiosidade sejam quebrados e que você alcance a liberdade de falar com Deus como você fala com seu pai. E diante do pai o filho fica bravo, irmão? Sim ou não? Fica. Diante do pai o filho fala besteira? Sim ou não? Fala. Diante do pai o filho tem liberdade para ser quem ele é. A ideia de você chamar Deus de Pai em oração é dizer, Pai, eu sou isso aqui, eu necessito disso aqui, eu estou te buscando por causa... A ideia de Cristo é fazer com que nós tenhamos liberdade para diante de Deus em oração, tratá-lo como Pai e Ele nos tratar como seus filhos. Então repita comigo, alegria. Oração, gratidão. Irmão, deixa eu dar uma flechada na sua alma. Você nunca vai atingir novos patamares na sua vida se você não for grato pelo que você tem. Você não melhorará o seu salário se você não for grato com o que você tem. Você não vai melhorar a sua vida se você não for grato pelo que você tem. Você precisa colocar gratidão a Deus em primeiríssimo lugar. Deus, eu sou grato. É pão para poucas pessoas, mas te dou graças. É peixe para poucas pessoas, mas eu te dou graças. E na gratidão de Cristo, com pouquíssimos pães e peixes, houve grande multiplicação para mais de 20.000 pessoas comerem. Sabe por quê? Porque gratidão traz multiplicação. A pessoa vive reclamando. E a gente reclama tanto, né, irmãos? Da comida, da roupa. A gente tem tanta roupa, tanta comida, tanto conforto, e nós nos acostumamos com o conforto ao ponto de questionar, de duvidar e de não sermos gratos nem pelo conforto que a gente tem. Repita comigo, alegria, oração e gratidão.
Vou só dar mais uma, a gente vai voltar, terça-feira, para esse assunto. Notar que todas as coisas se tornam possíveis em Cristo. Olha aqui, esta é a vontade de Deus para todos. Eu vou ler. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade, que você seja alegre sempre, que você ore sempre e que a todo tempo você seja grato. Você nota que todas essas coisas só se tornam possíveis em Cristo. Exemplo, você está numa crise terrível, todo mundo olha para você e fala: se fosse eu, tinha desgraçado a minha vida, tinha me suicidado, tinha me arruinado, mas você está alegre. Por que isso é possível? Por causa de Cristo. Você está numa prova terrível, não era nem para você estar orando, era para você falar assim: eu não vou mais naquela igreja, eu não coloco meu pé, mas você está aqui de joelho dobrado, orando diante de Deus, por causa de quem? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. A porta está fechada para você, você não tem mais nem luz no fim do túnel, mas você é grato a Deus pela porta fechada, pela doença, pelas coisas que você tem. Por causa de quem que isso é possível? Por causa da pessoa de... Você pode levantar a mão e dizer: graças a Deus. Que eita, dá glória a Deus, igreja.